Bom, gente, nesse vídeo aí eu vou falar um pouquinho sobre a importância, né, de aprender a falar um idioma, primeiramente qualquer idioma, pode ser o francês, pode ser o inglês, pode ser o alemão. Lógico que cada idioma, cada um tem uma importância um pouco maior por causa da globalização, por causa dos países, né, que abrange aquele idioma. Na minha opinião, o francês ele tem uma importância muito grande e mais importante até do que o italiano, por exemplo, né? Eu adoro o idioma italiano, mas o francês para mim ele é muito mais importante porque pela quantidade de países, né, que falam o idioma francês. Nesse vídeo eu não vou ensinar vocês a falar o francês, obviamente, eu não vou chegar a falar salut, comment ça va, eu não vou dar aula de francês que nem um monte de pessoas aí no YouTube, em outras plataformas falam. Eu vou explicar a importância, porque muitas pessoas até querem aprender a falar o francês, mas muitas não vão sair do Brasil, não vão morar na França, não vão morar no Canadá, não vão morar aí na África ou em outro país, que seja aí, Bélgica, Suíça, que falam o idioma, o alemão, tô com o alemão na cabeça, o francês, mas a importância que às vezes o francês pode ser importante para a sua vida dentro do Brasil, para trabalhar num consulado, para trabalhar numa empresa que tem uma influência completamente francesa, e é lógico que o francês vai ser super importante na sua vida. Então eu peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo para todos, né? Muita gente não sabe a importância do francês, infelizmente tem muita gente que ainda não tem o costume de pesquisar as coisas, né? De procurar, tentar ser um pouquinho mais inteligente, tentar aprimorar as suas habilidades, e acaba vivendo numa bolha, vendo vídeos que não servem para praticamente nada e vive numa vidinha ali, né? Não aprende nada, não aprende um idioma, não aprende uma matéria, nada que possa agregar aí no dia a dia. E para mim o francês ele é altamente importante. Eu fiz uma relação aqui, né, que eu vou falar para vocês das principais importâncias aí de aprender a falar o francês. Primeiramente, igual eu falei agora há pouco, o francês é uma língua falada no mundo todo, né? São mais de 500 milhões de pessoas que falam francês aí nos 5 continentes, né? A francofonia engloba 68 estados e governos. Então isso daí é super importante, são mais de 500 pessoas, 500 milhões de pessoas falando o francês, vamos dizer aí, um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos de 10% da população, cerca de 7%, cerca de 7% da população total aí do mundo fala o francês, né? O francês é a segunda língua estrangeira mais ensinada no mundo inteiro, né? Igual eu falei para vocês, o árabe fala muito francês como segundo idioma, né? Argelino fala bastante, marroquino fala bastante, egípcio, árabe, mesmo Arábia Saudita, Irã, então eles têm essa cultura também de aprender a falar o francês como um segundo idioma. Então, após o inglês, obviamente, porque o inglês é a língua, né, que manda no mundo aí, isso não tem nem o que questionar. Outra dica importante para poder aprender a falar o francês é para poder encontrar emprego, igual eu falei agora há pouco, né? Nem sempre você vai sair do Brasil, mas você pode trabalhar numa empresa de origem francesa dentro do Brasil, né? Existem várias empresas aí de origem francesa que você, falando o francês, você pode, sei lá, ultrapassar muitas etapas e conseguir aí uma oportunidade de emprego muito importante para a sua vida. Então, encontrar emprego, eu acho também um tema algo muito importante você aprender a falar um outro idioma, e nesse caso a gente está falando do francês. O francês é a língua da cultura, né? O francês é a língua internacional para gastronomia, para moda, para o teatro, para as artes visuais, para a dança e para a arquitetura. Então o francês ele tem essa influência muito forte na área da moda, na área da cultura, na área da arte. Então o francês é muito envolvente em relação a tudo isso, né? Quando a gente fala francês, a gente fala de etiqueta, né? De requinte, né? As pessoas já imaginam na cabeça, na mente, um requinte, algo mais elegante, vamos dizer. Então o francês tem essa característica, a mesma coisa o alemão. Quando fala alemão, as pessoas já ficam até já mais, tem um ar meio de ranzinza, né? As pessoas associam o alemão pelas palavras longas, com muitas consoantes, né? A ambulância a gente chama de Krankenwagen, então as palavras muito grandes, tudo isso, né? O desculpe em alemão, se não me engano, Entschuldigung. Então as palavras gigantescas, ao contrário do francês, né? Que tudo muito merci, de rien,
bientôt, né, com as palavras à demain, à plus tard. Então são palavras, né, tudo muito colado, até parece muito com o mineiro, né? O mineiro fala desse jeito, né? Tudo muito coladinho. Então o francês tem essa característica. Outra também importância de aprender a falar o francês é de viajar, logicamente, né? A França é o país mais visitado do mundo inteiro, isso eu não sabia, né? Com mais de 70 milhões de visitantes por ano. Então é muito importante saber falar o francês para viajar, obviamente, tanto para a França quanto para Luxemburgo, para a Bélgica, para a Suíça, para o Canadá, região de Quebec, Montreal, para países africanos, Senegal, né? Camarões. Então tem muita importância aí o francês. Outro tema, o termo importante aí é estudar em universidades francesas, né? Uma hora você pode passar numa universidade, isso para mim não é um dos mais importantes, né? Eu acho que o mais importante eu já falei para vocês. A outra língua das relações internacionais, né? O francês ao mesmo tempo a língua do trabalho, língua oficial da ONU. Isso é verdade. Então, muito importante isso daí, né? Talvez, se você quiser trabalhar nessa área, o francês vai ser muito importante. Abertura para o mundo. Após o inglês e o alemão, o francês é a terceira língua na internet, vindo antes do espanhol. Então, muito importante. Outro tema, agradável de aprender. É uma língua fácil de aprendizagem. É verdade, não é difícil, né? Eu tenho muito que aprender ainda os idiomas, né? Meu objetivo é aprender a falar francês, alemão, italiano, espanhol e inglês. 5 idiomas muito importantes aí, para poder, né, ter oportunidades boas, né, na vida nos próximos anos. Outra importância aí para aprender outras línguas, né? O aprendizado da língua francesa facilita a aprendizagem de outras línguas, notadamente as línguas latinas, espanhol, italiano, português e o romeno, mas também inglês, dado que o francês originou mais da metade do vocabulário atual da língua inglesa. Isso é verdade, tem muita influência aí do inglês. E para fechar, a língua do amor da mente, foi o que eu falei agora há pouco, né? Ela tem uma língua bonita, né, que chama atenção, é uma língua que realmente, assim, as pessoas veem com bons olhos, né, dá um ar de nobreza, um ar ao mesmo tempo de romance. Então é uma língua muito bacana, eu acho muito importante, acho que qualquer idioma é muito importante. Esse vídeo eu fiz mais para explicar da importância do francês, não para ensinar vocês. No YouTube o que mais tem vários canais aí falando sobre francês, sobre palavras básicas, aulas de iniciantes, aulas de intermediários, aulas de avançados. Então eu também sigo muito. Eu acho que hoje em dia você não precisa gastar para aprender a falar um idioma ou até para aprender outra coisa. Você consegue tudo aqui no próprio YouTube, tem muita coisa legal. Então eu fiz esse vídeo mais para explicar um pouquinho, né, da minha opinião sobre o francês, a importância de aprender francês aí para o seu dia a dia, tanto viajando para fora do Brasil e também ficando dentro do Brasil. Então eu peço para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever no canal e, se não for pedir muito, compartilhar esse vídeo aí para todo mundo, beleza? Até a próxima e falou!